os benfeitores espirituais, em particular com o endosso final de nossa respeitada mentora espiritual Eugênia Aspásia, pediu que eu assumisse a palavra, mas em regime de comunhão mental com eles, mas sem a psicofonia completa. E falando para todas e todos da importância, como eles pedem, para dizer que o sistema de comunicação, quando estou recolhido na cabine mediúnica, é bem diferente dos métodos de ensino dos espíritos quando estou em auditório. Então, temos que respeitar essas situações híbridas, porque elas são também edificantes ao seu modo. Os espíritos pedem que nós lembremos da importância de ativar a nossa canalização da faixa da sabedoria ao nosso modo. O espírito Emmanuel por Chico Xavier chegou a denominar de patrimônio comum a intuição. Eugênia Aspásia nos diz que a intuição é o primeiro nível da mediunidade ostensiva, mas é o mais importante. É curioso que no campo da intuição nós temos mais garantida, porque na intuição nós sentimos aquilo que estamos canalizando com mais clareza. Nós compreendemos, o sentir no sentido de compreender, de, portanto, participar em ressonância com aquilo que está sendo transmitido por parte do comunicante espiritual, que pode sequer ser detectado, porque sabemos que na faixa intuitiva tão somente existe, eis o paradoxo que eles pediram para chamar a atenção para uma sintonia mais facilmente administrável e controlável. Podemos aumentar a qualidade porque percebemos, monitoramos e por isso podemos alargar a sintonia. Tanto quanto o sinal mediúnico fica muito menos agudo, querendo dizer, para precisão, para objetividade. Obviamente, se um médium ostensivo é mais treinado, ele pode, durante o transe intuitivo, por exemplo, enquanto falo com vocês, vejo Eugênia Aspásia, percebo outros amigos espirituais, mas uma pessoa que não seja tão ostensiva não deixará de estar canalizando, transmitindo, interpretando ao seu modo, de acordo com seus conhecimentos, seu grau de instrução, seus valores, seus preconceitos, seus filtros diversos de coração e de inteligência, e assim estabelecendo uma reflexão, uma retratação das ideias, das propostas que os guias espirituais ou os espíritos do bem, que não sejam propriamente orientadores de grande envergadura evolutiva ou de grande escala de responsabilidade, mas os espíritos do bem em qualquer circunstância em que estejamos. É nosso dever sermos espelhos vivos da espiritualidade do bem onde estivermos. Se pudermos, além da espiritualidade do bem, canalizar a espiritualidade maior, melhor ainda, mas isso vai acontecer de acordo com o nosso grau de melhoria pessoal, o quanto nossas estruturas psíquicas se tornam mais flexíveis e receptivas às sugestões de mestres e mestras do plano sublime de vida. Então, é dever de todo cristão, de toda cristã, é dever de toda pessoa voltada para a espiritualidade, é dever de toda pessoa que saiba que não está encarnada por diversão, para usufruto pessoal das situações que o corpo oferece, que a encarnação, que a existência física oferece. Estamos aqui a serviço. Enquanto isso aprendemos, enquanto isso burilamos o nosso caráter, melhoramos assim os nossos propósitos,
a qualidade, a elevação dos nossos princípios, metas de vida. Mas entendamos dever e responsabilidade não como um peso, um dever, uma responsabilidade não como uma obrigação, fardo que carreguemos. Não, mas dever como a realização de uma vocação feliz. Pode não ser tão alacre, tão festiva, pode não ser tão alegre no sentido de estarmos desfrutando de delícias na realização dessa vocação, mas que exista aquela satisfação profunda, serena, às vezes, e com muita frequência mesmo, conflituosa, porque estamos no mundo. Mesmo espíritos do bem são muito próximos da superfície, e como disse a superfície da terra, e como disse nosso Senhor Jesus, o cristão está no mundo sem ser do mundo. A cristã está no mundo sem ser do mundo. Então haverá necessariamente conflitos. Jesus disse que ninguém priorizaria o reino de Deus sem receber 100 vezes mais tudo que renunciou, mas com perseguições, ou seja, com atritos, com vetores contrários às nossas intenções melhores. Então que entendamos que haja essa alegria calma, alegria que se abstraia das vicissitudes, das contingências menos felizes na relação de trabalho, as relações de trabalho, nos contatos da intimidade familiar, das experiências internas mesmo, de notarmos problemas intrapsíquicos que não enxerga seus conflitos, está em situação pior ainda. Todas e todos nós, quando nos tornamos buscadores da luz, pelo simples fato de assim nos fazermos buscadores da luz, começamos a enxergar mais as sombras de nós próprios, de nós mesmas, as sujidades que portamos em nossa própria interioridade. Então que nós encaremos essas pequenas contrariedades internas e contratempos externos como fenômenos normais. Para que haja fluxo da energia, nós precisamos dos dois polos. Isso já foi dito a Lures em outras circunstâncias várias vezes. Isso também já foi dito até por outros autores fora da nossa organização. Nós precisamos de dois polos, a energia tem que fluir, não podemos viver felicidade se nós nos negamos o infortúnio. Não pode haver a percepção clara da alegria, da realização pessoal, se não notamos os aspectos de frustração em nossas almas. Não poderemos perceber o próprio poder de fazer o bem se não notarmos a nossa impotência miúde em evitar certas quedas ou de suspender definitivamente certos comportamentos ou atitudes que julgamos menos apropriados com o nosso grau de consciência e de percepção. Assim, somos responsáveis pelas ondas mentais que irradiamos, porque também somos responsáveis pela faixa que sintonizamos para captar, mas isso não acontecerá com o controle completo de nossas psiques, no sentido de ego consciente, a parte racional da mente, a parte deliberativa, a mente de vigília. Não faremos isso com completo controle. Não existe uma decisão, a partir de hoje nunca mais sintonizarei com nenhuma expressão do mal, serei só do bem de agora para sempre. Isso não existe. Isso é uma fantasia perigosa, porque faz a pessoa incorrer em males muito maiores. Isso é soberba. E começa por uma grande estupidez, que é não reconhecer a condição humana, que é inerentemente falível. Então nós não temos como fugir dessa natureza falível humana, a não ser quando transcendermos o nível humano. E nós não também decidiremos o momento que deixaremos de ser humanos e passaremos a ser anjos.
E todos estamos muito distanciados desse ideal. É um ideal, mas não podemos acelerar a chegada desse ideal. Nós podemos propiciar a aceleração e observar se acontece. Mas continuaremos contraditórios em alguns aspectos, perceberemos traços indesejáveis. Lembremos do que São Paulo disse: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse faço. Pelo que eu me recorde, Anacleto recentemente, ou Eugênia Spásia, fez referência tanto numa mensagem pública como numa individual, uma particular com um de vocês. Paulo teve a transparência, a autenticidade, a honestidade extremamente vanguardista, além da lucidez de perceber primeiramente dentro de si e na sua atitude isso, e a coragem, a autenticidade, o vanguardismo de falar, de escrever, de registrar para a posteridade o bem que Paulo fez em dizer isso e deixar registrado para todos os milênios vindouros do cristianismo. Então, não é relaxarmos, não é nos colocarmos em posição de vítima e até vítima de nós mesmos, é fazermos aquele esforço disciplinar razoável, sem exageros, sem perfeccionismos, sem paranoias, sem nos julgarmos especiais, mas sim convocados a um trabalho especial, convocados a uma missão gloriosa, porque é a missão da espiritualidade, e que não importa a extensão de pessoas, a quantidade de pessoas que atinjamos, e sim a qualidade do serviço que prestemos, a qualidade da sintonia que estabelecemos. Lembremos que há espíritos que reencarnam, espíritos de elevadíssima condição evolutiva, apenas para orarem, ou encarnam para orar. Vamos juntar os dois verbos para poder colocar o segundo no singular com mais segurança. Thérèse de Lisieux, Santa Teresinha de Menino Jesus, dizia isso, que estava fazendo pelos missionários, aqueles que trabalhavam na difusão do Evangelho em regiões tribais e perigosas, fez um bem maior a eles pela causa da difusão cristã, orando pelos missionários, do que se ela própria se candidatasse como missionária. Certa vez, sei que já disse, mas vale a pena relembrar, e porque muitos não conhecem esse episódio, ela passou 3 dias desaparecida no convento, até que descobriram que ela estava debaixo da cama durante 3 dias, sem comer, sem beber, sem dormir, e para que pudesse se concentrar melhor em suas preces. Como as pessoas não compreenderiam a pessoa ficar 3 dias continuamente em oração, ela resolveu se esconder. Isso que parece uma atitude bizarra, não é? Bem, mas não vamos esperar que seres de planos mais altos queiram dar satisfações ou de suas escolhas, ou queiram, ou se preocupem mesmo com as preocupações, se ela sentir uma urgência de orar tão forte. O interessante é que a gente pode confirmar com a neurociência de hoje, uma urgência tão forte para orar 3 dias seguidos, a gente confirma a autenticidade disso, porque as neurociências afirmam de poucos decênios para cá que o limite do cérebro humano ficar sem dormir são 3 dias, exatamente isso, 3 noites sucessivas sem dormir. Depois disso a pessoa fica num estado de psicose contínua, semelhante ao estado de psicose, tem que dormir. Em outras palavras, é como se a pessoa estivesse de olhos abertos, sonhando ou tendo pesadelos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue distinguir realidade de suas expressões intrapsíquicas. Ela fica sonhando e dormindo com os olhos abertos. Mas até 3 dias é possível a pessoa ficar, o cérebro humano, cada pessoa tem um grau de resistência para isso, sem adormecer durante 3 dias sucessivos. O cérebro, inclusive, descansa partes, das circunvoluções cerebrais, das suas próprias circunvoluções. Descansa uma parte, aí depois volta a reacender, descansa outra,
Por isso aquele ditado popular, não é? Eu estou com partes fusíveis, meus fusíveis estão desligando. É verdade, a gente fica semi-dormindo. Partes do cérebro começam a ser desativadas, de modo semelhante ao que acontece com a pessoa embriagada, mas é muito mais sério, porque ela desliga os setores mais nobres do cérebro com a embriaguez. São desligados os setores mais nobres do cérebro. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade. Todas as pessoas, isso que a Eugênia Spazia pediu para dizer, todas as pessoas, ela falou conosco no percurso, quando vimos para cá, dela nos conduzia e fazíamos preces em voz alta. Ela pediu para dizer isso a vocês. E eu imaginei que haveria uma psicofonia completa dela e, na verdade, ela está conduzindo apenas, entre aspas, apenas. Né? E agora ela reitera. Essa faixa da intuição, para os médiuns ostensivos mesmo, ela pode acontecer de modo fluente, como está acontecendo comigo nesse instante. O que acontece com os médiuns não ostensivos, que Eugênia Spazia diz, que sem nenhuma condição de ostensividade mediúnica, em nenhuma circunstância, seriam aproximadamente 80% da população. É o que ela me afirma agora. Eu já tinha ouvido Temístocles que existem médiuns ostensivos um pouco mais. É que ostensividade mediúnica, em alguma circunstância, 1/5 das pessoas, 20%, que podemos dizer ostensividade mediúnica. Elas podem, excepcionalmente, sofrerem um transe mediúnico avançado, etc. Agora, médiuns ostensivos mesmo, somos ou estamos médiuns ostensivos plenamente. Porque podemos ser ostensivos fora do corpo, mas não termos essa ostensividade mediúnica por limitações da exteriorização no cérebro físico, genéticas. Existem troncos genéticos mediúnicos e existem troncos genéticos, quero dizer, filiações genéticas. Por isso que as famílias dos médiuns ostensivos têm probabilidade de ter mais médiuns ostensivos. O corpo também tem que ter o potencial para manifestar a mediunidade que existe no espírito. A mesma coisa da inteligência. Há espíritos muito mais inteligentes do que podem manifestar no corpo físico, porque o cérebro não foi, às vezes, devidamente aparatado para a manifestação de seus potenciais intelectivos. Todos nós, de algum modo, pelo simples fato de estarmos encarnados, de algum modo mesmo, significativamente, reduzimos nossos potenciais quando estamos encarnados. Ou seja, nós somos encarnados muito menos do que somos quando estamos desencarnados. Porque o cérebro nos limita muito. Mas a limitação pode chegar ao ponto de bloquear uma função. Ela não aparece. Ou aparece muito pouco. Então, entre somos médiuns 1/20 da população. Quando encaramos o espírito apenas. Quando encarnados, aproximadamente de 3 a 2,5% da população. Médiuns ostensivos realmente, que podem psicografar, que podem psicofonar. Então, 1 em 40 pessoas vê, ouve, escreve, fala em estados supranormais com relativa frequência para poderem trabalhar com isso todos os dias, inclusive. Só que pouquíssimas dessas, 1 em cada 40 pessoas, ou seja, 2,5% da população, pouquíssimas dessas pessoas trabalham desse modo. Porque há muitas formas de aplicarmos as funções mediúnicas. No trabalho artístico, no trabalho do professorado, há escritores que escrevem visivelmente influenciados. Há, assim como professores, palestrantes, ateus inclusive. O fenômeno não respeita as convicções ou as crenças, sejam absurdas, irrealistas, limitantes ou que seja, de quem quer que seja.
Então há ateus influenciados por agentes pseudo-sábios que querem desesperar as pessoas e que os colocam em transe, esses agentes. Imaginem só um ateu em transe mediúnico ostensivo sem se dar conta e dizendo: nossa, eu estou tão inspirado hoje, eu estou me sentindo tão inteligente, e no dia seguinte eu vou fazer a mesma palestra, vou falar assim como falei naquele dia. Ele não consegue e ele não sabe que ele não está acompanhado, porque não tem ostensividade mediúnica bastante para perceber realmente que há um espírito ali. Quando eu falo 2,5%, eu estou incluindo pessoas que nem sabem que são médiuns. Olhem só, é por isso que tantos de vocês, eu nem pedi para falar desses percentuais, dessas dificuldades, uma em cada 40 pessoas das mais mediúnicas, mesmo entre elas, há daquelas que são médiuns e nem sequer percebem. É por isso que há pessoas em reuniões mediúnicas que se dizem: não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso eu não estou. Ou então, o outro também: aquele ali não está em transe. Não, vai dizer que está em transe. Recebeu agora uma senhora do século XIX. Isso é criação na cabeça da pessoa. Vamos lembrar, o fenômeno mediúnico é complexo, é difuso, é extremamente entrelaçado com outras funções da mente, é embrionário na Terra. Então respeitemos as nossas e as limitações dos nossos amigos e amigas, componentes de reuniões mediúnicas, porque todos estamos aqui trabalhando numa função mediúnica embrionária na humanidade. O sexto sentido, como é chamado na fala popular nos Estados Unidos, também aqui, não só entre povos anglofônicos, mas também entre nós, no grupo linguístico dos lusofônicos, o sexto sentido é um sentido muito pouco desenvolvido. Foi um grande erro de Kardec dizer: a mediunidade está em toda parte, os médiuns estão em toda parte. Para Kardec, ele tinha uma perspectiva equivocada. Para a ótica dele, os médiuns pareciam estar em toda parte, grandes médiuns, porque ele foi cercado de extraordinários médiuns que reencarnaram em conjunto para lhe darem assistência na obra importante da codificação kardeciana. Não no movimento espírita, que é outra coisa. Na obra de Kardec. Nós utilizamos, por exemplo, aqui, na nossa instituição, na nossa escola ou templo, a corrente de pensamento. Escola no sentido de corrente de pensamento. Nós utilizamos espiritual cristão, nessa linha de pensamento espiritual cristão, 2 dos livros de Kardec. Consideramos importantes, material de estudo ainda hoje. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Não utilizamos os outros porque julgamos que estão desatualizados ou contêm as impropriedades de época, de personalidade, de Kardec. Achamos que a Gênese, por exemplo, o último livro do considerado, aí lá vai aquela palavra que para muitos soa um palavrão, Pentateuco kardeciano. Então, o 5º livro, a Gênese, completamente desatualizado, porque havia informações. Eram as informações científicas da época, ele se baseou naquelas informações. O livro Céu e Inferno foi muito melhor apresentado na obra A Vida no Mundo Espiritual, recebida por Chico Xavier, do espírito André Luiz, que apesar daquelas reservas que apresentamos em termos de luz espiritual, estava representando grandes orientadores e orientadoras do plano superior, e funcionou como um repórter desencarnado e um repórter com um prisma médico para falar das intrincadíssimas relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a obra A Vida no Mundo Espiritual é muito melhor forma de apresentar o mundo espiritual do que o Céu e o Inferno. E se falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro que temos mais reservas, porque Kardec escolheu alguns trechos dos 4 evangelhos, comentou o modo dele, com alguns equívocos morais, acreditamos, graves, interpretações, não é? Como dizer que Maria Santíssima era um espírito de evolução vulgar, e coisas do gênero, que os milagres que Jesus realizou não aconteceram de fato, que eram alegorias, uma série de opiniões de Kardec de que discordamos completamente e tinha o direito de, apesar de ser um espírito
de expressiva evolução, ser um homem cartesiano do século XIX, que a coisa era estritamente lógica e racional ao modo da época ou simplesmente não era aceita. Então ele apresentou ideias racistas, que, por exemplo, as raças eram salas de aula evolutivas. Tem gente que apresenta Kardec como racista, mas era um homem do século XIX. Claro que foi racista mesmo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, escolheu alguns trechos dos Evangelhos, comentou, acoplou algumas mensagens mediúnicas e perdemos todo o material dos 4 Evangelhos de Jesus, o restante do que, afora aqueles poucos trechos que ele pensou. Discordamos que se faça isso. Por isso pedimos que as pessoas façam o culto do Evangelho com os 4 Evangelhos clássicos. Todos eles. Mateus, Marcos, Lucas e João. Seja lendo sequenciadamente, seja lendo por trechos. É difícil de interpretar, mas nós vamos pedindo inspiração e vamos aprendendo aos poucos a enxergar com o coração, com a sabedoria, com a intuição, sabedoria no sentido lato sensu do pensar correto. Interpretando aos poucos, porque os evangelhos de Jesus podem ser entendidos em várias camadas de símbolos e de significados, aplicáveis a quaisquer circunstâncias de nossas existências. Então, o que a Eugênia diz sobre esses 2,5% muito ostensivos? Eles são capazes de, pelo menos no campo da intuição, manter um transe contínuo. Falar longamente em transe, escrever longamente em transe, sem interrupções. Pode apenas oscilar a lucidez, a clareza daquela percepção intuitiva. A maior parte dos escritores, a maior parte das pessoas que trabalham com texto falado ou escrito, desenvolvem muito essa aptidão. São médiums sem o saberem, muitos. Mas o que acontece com os não médiuns ostensivos e nessa responsabilidade de captar e emanar energias de faixas do bem? É que a intuição para essas pessoas é fragmentária, mas é acessível. Então o que fazemos? Existe a inspiração. A inspiração, sim, é patrimônio completamente universal. Todas as pessoas podem ser influenciadas pelo plano superior ou pelo plano inferior, escolha pessoal, de acordo com seus hábitos, seus interesses, seus gostos, seus esforços pessoais. O estado de oração que nos ajuda, ainda que fragmentariamente, para os médiuns não ostensivos, entrar em sintonia pela intuição com a faixa do bem, com o céu, ao nosso modo, o que a gente pode alcançar, a pontinha beirada que seja debaixo do céu, falando assim em termos de vibração, e são analogias grosseiras, mas cada um interprete ao seu modo. O importante é transmitir a ideia, o conceito é que é importante. Todos podemos e devemos escolher que tipo de inspiração teremos. E quando quisermos resolver algum problema, sejamos médiuns ostensivos ou não, esqueçamos a questão de ser médiuns ostensivos ou não, se quisermos saber qual a opinião dos nossos guias espirituais, o que é a espiritualidade maior, a espiritualidade que é a humanidade amadurecida, enquanto temos uma humanidade na Terra encarnada que é uma humanidade com claros traços adolescentes. Ela não é uma humanidade madura, não parece nem ser adulta. Vemos pessoas muito inteligentes, mas preocupadas com comportamentos de fixação fálica. Permitam uma expressão freudiana, porque a fixação fálica não é necessariamente fixação no aspecto sexual fálico. Eu quero dizer de poder. A pessoa preocupada em ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, mais o quê do que outras pessoas. No seio da família, até no seio das famílias. Pessoas preocupadas em mostrar quem é superior, quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais inteligente, quem é mais culto. Eu sou mais, eu sou melhor, sou superior, e eu humilho, eu rebato, e eu reprimo, e as perversidades começam a acontecer. Não vemos uma humanidade adulta. A humanidade adulta, ser adulto é ser responsável. Ser responsável é servir, é apresentar, é responder ao mundo o que nós recebemos na infância. Ser adulto, ser maduro mais ainda, é servir com qualidade, com coração, com consciência.
Então, para sabermos o que a espiritualidade maior deseja de nós ou sugerir-nos-ia em determinada situação difícil, estamos com um drama, vemos um dilema. O que a espiritualidade maior tem a me dizer sobre isso? Vamos orar. Nos coloquemos em estado de prece e prestemos atenção às ideias que nos vêm à mente. Podem ser sugestões por inspiração dos guias espirituais ou não. Anotemos, em estado de prece, não é estado de reclamação, não é batendo o pé, esperneando em forma de prece, é nos colocar em estado de confiança e entrega a Deus. O que a espiritualidade quer de nós, em nome de Deus, o que os anjos de Deus, os Espíritos Santos de Deus desejam de mim, sinceramente. E a outra ferramenta importante e universal é, além da oração, depois de nos confiarmos em prece, deixarmos uma noite pelo menos acontecer entre a reflexão e a tomada de decisão definitiva. E muitas vezes vários dias para que a decisão melhor apareça. Então também aproveitemos essa sugestão que considero muito interessante para o nosso dia a dia.